Olá, eu sou o Leonardo Gonciorowski, professor da disciplina de Controle 2 do Departamento de Engenharia e Controle e Automação da Universidade Gama Filho. Esta é a terceira parte da videoaula que ensina como se construir o lugar geométrico das raízes de um sistema de controle. Neste vídeo, faremos um exercício de fixação, utilizando a técnica dos 6 passos, que foi ensinado na segunda parte desta videoaula e que está disponível no meu site www.prof-leonardo.com.br. Lembro que estas videoaulas têm como objetivo reforçar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Então vamos lá ao nosso primeiro exercício de fixação. Seja um sistema de controle com polos em 1 mais J1 e 1 menos J1 e zeros reais em menos 2 e menos 3. Construa então o lugar geométrico das raízes. Bom, a primeira coisa a se fazer é desenhar o plano complexo e colocar os polos e zeros de malha aberta no sistema. Então vamos primeiro colocar os dois polos complexos conjugados. Pronto, e agora vamos colocar os dois zeros reais aqui no eixo dos reais do plano complexo. Conforme aprendemos, o nosso primeiro passo para desenhar um lugar geométrico das raízes é determinar o número de ramos. Como vimos, o número de ramos é igual ao número de polos de malha fechada do sistema. Portanto, esse sistema terá 2 ramos, obviamente, porque temos 2 polos. O segundo passo é determinar no plano complexo onde está o lugar geométrico das raízes sobre o eixo real. Então, como podemos ver, temos 2 zeros no eixo real, dividindo o eixo real em 3 segmentos. Nesse primeiro segmento aqui, que equivale a todos os valores maiores que menos 2, em qualquer ponto desse segmento, se olharmos para a direita, não veremos nenhum polo e nenhum zero. Então, este segmento não fará parte do lugar geométrico das raízes. Neste outro segmento do eixo real, que representa valores maiores que menos 3 e menores que menos 2, em qualquer ponto deste segmento, quando olhamos para a direita, observamos a existência de um número ímpar de polos ou zeros, neste caso, um zero. Esse segmento, então, fará parte do lugar das raízes. Por fim, o terceiro segmento, que corresponde a todos os valores menores que menos 3. Veremos sempre, quando olharmos para a direita, um número par de zeros e polos. Então, esse segmento não fará parte do lugar das raízes. Então, podemos desenhar aqui o lugar das raízes no eixo real. Bom, o nosso terceiro passo é, então, a determinação da localização dos polos e dos zeros no infinito. Neste caso, como não existem polos e zeros no infinito, este passo não se aplica. Podemos ver, se o número de zeros infinitos é igual ao número de polos, nós não vamos ter nem polos nem zeros no infinito. Então, esse passo não vai se aplicar. Com esses 3 passos, a gente já pode, então, rascunhar o lugar das raízes. Pois, como sabemos, o lugar das raízes ele começa nos polos e termina nos zeros. Então, já sabemos de antemão que o lugar das raízes vai ficar uma coisa mais ou menos parecida com isso. Mas para desenharmos com detalhes e com mais informações este gráfico, e dessa forma desenharmos o gráfico mais corretamente, podemos aplicar os 3 últimos passos. O quarto passo é determinar os ângulos e os pontos de chegada e partida no eixo real. Neste caso, teremos um ponto de chegada no eixo real, pois temos 2 zeros adjacentes. E com certeza, entre esses zeros, haverá um ponto de chegada, que pode ser visto no rascunho que fizemos anteriormente. Para encontrarmos o valor exato deste ponto, usaremos a seguinte expressão, onde o valor de sigma representa o valor do ponto de chegada no eixo real. M é o número de zeros existentes e N o número de polos existentes. Faremos a igualdade do somatório de 1 sigma menos os zeros existentes igual ao somatório de 1 sobre sigma menos os polos. Então vamos aqui pegar os polos e os zeros da nossa função de transferência, tirar ali do plano complexo e substituir na expressão. Substituindo, vai ficar desse jeito. Resolvendo essa expressão, vamos chegar à seguinte equação do segundo grau e que vai nos dar 2 valores de sigma. O valor de 1,29 está fora do lugar das raízes, segundo o nosso passo 2. Então, usaremos apenas o valor de menos 2,43, que corresponde exatamente ao ponto de chegada do lugar das raízes no eixo real.
Os ângulos de chegada e partida no eixo real podem ser facilmente calculados dividindo 180 graus pelo número de polos, e nesse caso vai ser igual a 90 graus. Então, já podemos ver que a gente tem ali entre o menos 3 e o menos 2, que era o segmento do eixo real que faz parte do lugar das raízes, o ponto exato onde o lugar das raízes vai chegar no eixo real. Note que o lugar das raízes não vai poder ser da forma como rascunhamos anteriormente, pois, como podem ver, o ângulo de entrada neste caso aí não é igual a 90 graus. O ângulo terá que ser igual a 90 graus, que foi calculado exatamente agora. 180 graus dividido por 2 dava 90 graus. Então, nosso ângulo de chegada ali no eixo real, este ângulo aqui, tem que ser algo parecido ou próximo de 90 graus. Uma outra coisa é que a gente não sabe exatamente qual é o ângulo de partida do lugar das raízes desses polos complexos. Então, aplicaremos o quinto passo, que é justamente a determinação dos ângulos de partida dos polos complexos. Então, como determinar esse ângulo de partida? Para se determinar os pontos de partida, efetuaremos conforme já explicado em sala de aula. É importante prestar muita atenção para esta técnica. Primeiro, vamos escolher um ponto qualquer muito próximo do polo complexo. Esse pontinho verde que vocês podem observar aqui foi colocado de uma forma muito próxima a esse polo complexo. Esse será o ponto de referência. Vamos ligar cada polo e cada zero a esse ponto. Note que essas retas formaram ângulos com o eixo dos reais e com um eixo de referência, aqui no caso desse polo, né? E formou também ângulos aqui, σ1 e σ2, com o eixo real. Então aqui temos também um ângulo formado por esse ponto, né, até esse ponto com esse outro polo. Então nós temos aqui os 4 ângulos aqui. Esse pode ser considerado 90 graus, já que esse ponto é tão próximo desse polo que é equivalente a eu estar ligando um polo ao outro, isso me daria um ângulo muito próximo de 90 graus. E no caso desses dois outros ângulos, precisaríamos então fazer um cálculo simples de trigonometria do triângulo retângulo para encontrar os valores de σ1 e σ2. Para σ1, temos que o valor do cateto adjacente vale 3. E do cateto oposto vale 1. Portanto, σ1 será igual ao arco tangente de 1 sobre 3, que dá aproximadamente 18,43 graus. Fazendo o mesmo procedimento para σ2, ou seja, cateto aqui adjacente valendo 4, oposto valendo 1, e calculando através do arco tangente, a gente encontra um σ2 igual a 14,03 graus. Bom, o ângulo θx é o que devemos encontrar, de tal forma que satisfaça a condição de ângulo, já explicado em sala de aula. Então, como definição, sabemos que o somatório dos ângulos formados pelos zeros menos o somatório dos ângulos formados pelos polos deve ser igual ao múltiplo ímpar de 180 graus. Então, fazendo exatamente o somatório dos ângulos formados pelos zeros menos o somatório dos ângulos formados pelos polos, isso aqui tem que dar igual a 180 graus. Então, quem são os ângulos formados pelos zeros? σ1, σ2. Quem são os ângulos formados pelos polos? 90 graus e θx. Quando eu faço 18, que é o valor de σ1, mais 14,03, que é o valor de σ2, menos 90 menos θx igual a 180, eu encontro então o θx igual a 122,46 graus. Agora, colocando este ângulo de saída dos polos no gráfico, e sabendo que o ângulo do polo de baixo vai ser o mesmo devido à propriedade da simetria, adicionando-se o fato de que o ângulo de chegada no eixo dos reais é 90 graus, podemos desenhar bem corretamente agora o nosso lugar das raízes, que é completamente diferente daquele nosso primeiro rascunho. O que está faltando então é o sexto e último passo, que é o cálculo do ponto onde o lugar das raízes cruza o eixo dos imaginários. Então, vamos voltar aqui ao plano complexo no início do problema. Com esses polos e zeros dispostos no plano complexo, a gente consegue desenhar, escrever a função de transferência de malha aberta do sistema. Então, seria aqui 2 zeros, eu coloquei os 2 zeros aqui no numerador,
Os meus dois polos complexos eu escrevi no denominador e ajeitei aqui a função de transferência dessa forma. Para se determinar o ponto de interseção no eixo dos imaginários, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai considerar que a gente colocou um ganho K, entendeu? Está aqui a função de transferência de malha aberta. E vamos colocar então um ganho K no sistema e efetuar o fechamento da malha. Quando a gente faz a simplificação dessa malha fechada aqui, a gente vai encontrar a seguinte função de transferência de malha fechada, que fazendo alguns ajustes, a gente pode escrever ela dessa forma. Agora, para encontrarmos o ponto de interseção do lugar das raízes com o plano complexo, aplicaremos a seguinte técnica. A regra de Root na função de transferência de malha fechada. Como sabemos, a regra de Root manda colocarmos os valores de coeficiente da equação, no caso aqui 1 mais k, 5k menos 2 e 2 mais 6k, arranjados dispostos da seguinte forma. Então, eu tenho ali S ao quadrado, né, que é 1 mais k, depois o seguinte coeficiente de S eu coloco aqui, e o terceiro coeficiente, né, que é S, que seria equivalente a S a 0, eu coloco aqui, não tenho mais nenhum outro, eu completo com 0. Né? Quando eu faço aqui aplico a regra de Root, eu encontro aqui a linha S0 igual a 2 mais 6k. Da linha S1, tiramos que 5k menos 2 multiplicado por S é igual a 0. E realizando aqui os devidos cálculos, enquanto que S é igual a 0, ou que 5k menos 2 é igual a 0. Da onde eu tiro que k é igual a 5 dividido 2 dividido por 5. Da linha S2, eu tiro essa outra igualdade. 1 mais k vezes S2 mais 2 mais 6k igual a 0. Resolvendo isso, eu vou encontrar valores de S imaginários igual a mais J 1,41 igual a menos J 1,41. Esses valores serão exatamente os valores de interseção do nosso lugar das raízes com o eixo dos imaginários. Agora, aqui os valores de menos 1,41, mais 1,41, menos 1,41, e a gente pode agora desenhar completamente o nosso lugar geométrico das raízes. Né? Note que agora nós temos todas as informações detalhadas. O ângulo de partida dos polos complexos, né? O ponto onde ele cruza o eixo dos imaginários, né? O ponto de entrada do lugar das raízes no eixo dos reais, inclusive com um ângulo aqui bem próximo, né? Um ângulo de 90 graus. Então esse aqui é o lugar geométrico das raízes. Eu espero que essas dicas tenham sido importantes. Outros exercícios serão resolvidos em novas videoaulas, que também estarão disponíveis em meu site www.professorleonardo.com.br. Abraços e até a próxima!